Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 8 deste segundo trimestre do ano de 2025, na revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. É o nosso tema do trimestre. O assunto da nossa lição é uma lição de humildade. O nosso textuário está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A verdade prática nos fala que a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A nossa leitura em classe está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Antes de prosseguirmos para a nossa lição, lembre de deixar o nosso like, o nosso curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. E se quiser abençoar o nosso ministério, pode fazê-lo utilizando a chave Pix que tem na descrição deste vídeo ou no QR Code que aparece na tela. Passemos então para o comentário da lição. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância, a importância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos a valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Abrindo aqui um parênteses, é bom destacar que algumas igrejas, algumas religiões cristãs, incorporaram essa prática do lava-pés nos seus rituais, às vezes inclusive antes da Santa Ceia. Mas é bom deixar claro que Jesus não deixou isso como uma parte de um ritual, como uma ordenança. Foi algo local, para aquele momento somente. As duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja são a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Apenas essas duas. Portanto, quem pratica o lava-pés na sua igreja pode até fazê-lo como um exemplo, como lembrar da questão da humildade, mas não como algo obrigatório que necessariamente deva fazer parte das liturgias cristãs. Passemos para o primeiro tópico, uma história real sobre a humildade. Primeiro item, o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João,
Quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, um escravo, onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia, a última Páscoa, que a Páscoa era um jantar com os seus discípulos. Nesta ceia, na ceia da Páscoa, Nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente, às vezes uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias, às vezes mensalmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-se um significado único. Ao lavar os pés dos discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da Igreja pelo mundo. Segundo item, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes, ou seja, dos vestidos compridos que era comum utilizar naquele tempo, atou-as à cintura. É isso que significa cingir-se. Ele pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados pelos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar-se à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo, nenhum escravo disponível para lavar os pés dos convivas, ou seja, ele e seus discípulos. Aqui neste gráfico nós vemos o que representava o cingir-se. As roupas masculinas da época eram largas, então se atava a parte inferior da roupa dessa forma, deixando com isso as pernas livres. Aqui nesse desenho não aparecem as mangas largas, mas também era muito comum que homens usassem roupas de mangas largas e compridas. Então essas mangas largas eram também amarradas, às vezes nos ombros, às vezes próximo do pescoço. Com isso se deixava os braços também livres para qualquer tarefa. Terceiro item, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, e também surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Humildade não significa necessariamente pobreza de bens materiais. Existem pessoas que têm poucos bens materiais e mesmo assim são orgulhosos, não são humildes. Jesus mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, usou um gesto cotidiano, ou seja, o lava-pés, para exemplificar esta atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Palavras dele próprio, ele se apresenta como um modelo de mansidão e humildade. Segundo tópico, humildade implica autoconhecimento. Primeiro item, conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Ele entendia seu papel. Ele entendia sua relevância como Senhor e Mestre. É isso que significa o trecho. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Neste contexto, ele deliberadamente trocou seu papel de Senhor pelo de um simples servo, um escravo doméstico, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros, temos dificuldade em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo, disse ele aos discípulos, e para nós também. Segundo item do segundo tópico, o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino.
repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade. Ele abre mão da sua glória para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus ele se submete perfeitamente à vontade de Deus, não porque ele seja um Deus menor, um semideus, mas para nos dar o exemplo da perfeita obediência. Deus quer obediência. Então a perfeita obediência só poderia ser mostrada pelo próprio Deus. Qualquer criatura, mesmo os anjos, não obedecem tão perfeitamente a Deus quanto o próprio Deus. É um paradoxo, sabemos disso, é algo difícil de entender. Mas para nos mostrar a verdadeira obediência, Jesus vem, se submete à vontade do Pai para nos mostrar, para nos dizer: estão vendo? É assim que eu quero que seja feito. Assim sendo, enquanto Verbo divino, Jesus se tornou carne, uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros. Não deveria ser tão difícil submeter-nos à liderança dos nossos irmãos em Cristo. Não deveria ser tão difícil desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina. Isso deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço. A nossa natureza pecaminosa dificulta o cultivo da humildade. É como se a humildade fossem sementes de uma planta que nós temos que cultivar no solo. E a nossa natureza pecaminosa, ela endurece o solo. Ela torna o solo hostil àquela semente de humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não devemos entender esse texto aqui como significando que Jesus não era Deus, nada disso. É em forma de Deus porque ele tinha a imagem divina, a natureza divina em si mesmo. E ainda assim, ele se submeteu. Ele foi, para usar as palavras do escritor C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, o penitente perfeito, o perfeito obediente. Terceiro item, o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, ou seja, de humildade e obediência uns aos outros. E isso especialmente após sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de que o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço e nunca egoísmo ou busca dos interesses pessoais. Terceiro tópico, humildade versus ostentação. Primeiro item, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente que entre seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência, liderança, protagonismo, ou seja, eles estavam disputando quem seria o maior, quem seria o discípulo mais importante. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia um lugar mais destacado num eventual reino de Jesus. Vamos explicar isso? Eles pensavam que Jesus viria dar uma espécie de golpe de Estado, tomar o poder à força de forma sobrenatural, miraculosa, depondo Herodes, tirando do reino Pilatos, colocando Roma no seu devido lugar e colocando Israel como a grande potência, como um país livre, autônomo, soberano. E ele seria o rei por direito. Então, evidentemente, eles estavam preocupados. E nós? Qual será o nosso lugar nesse reino? O que nós faremos? Quem será, por exemplo, o ministro da fazenda? O grão-vizir? O conselheiro do rei? Então já havia essa disputa entre eles. Eles ainda pensavam em termos materiais, em termos terrenos. O que eles diriam se vissem o Apocalipse? Se vissem a Nova Jerusalém com 12 portões
e cada portão com o nome de um deles. O que eles diriam se vissem isso? Eles não tinham a menor ideia do que ainda viria no porvir, não. Mas então eles disputavam pelos locais aqui da terra. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes da causa do Mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Alguém poderá dizer, mas isso abre a possibilidade de pessoas mal intencionadas que queiram subir, se destacar em cargos eclesiásticos, em lideranças, tomarem a frente, justamente se prevalecendo que os outros estão numa condição humilde. Sim, é uma possibilidade que isso ocorra. A igreja do Senhor aqui na terra, ela não é perfeita, ela é militante, ela ainda não é triunfante. Então é possível que pessoas mal intencionadas se valam da humildade dos outros para tomarem para si lideranças e cargos? Sim, é possível. Mas nunca esqueçamos que o dono da igreja é Deus e não o ser humano. E Deus, na hora certa, ele sabe tirar e colocar quem ele quer nos cargos e nas lideranças. Continuando, o item 2. O caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade, ou seja, no destaque. Muitas vezes aqui queremos nos destacar porque pregamos melhor, cantamos bem, administramos bem, ou porque somos próximos da liderança, ou por causa dos nossos bens materiais. Jesus estava dizendo que o caminho do discípulo, dos seus discípulos, não deve se basear em nenhuma dessas coisas, e sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para as disputas, a fama seria deixada de lado, a ambição seria afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Aquela lição serviu para que os discípulos entendessem que nenhum deles deveria se considerar o maior. Como diz a letra de uma das nossas canções antigas, se alguém se julgar maior ou melhor com o que recebeu, o Senhor virá e então tirará o que ele deu. Os dons são de Deus e ele os dá a quem ele quer. Por isso é preciso usar os talentos que o Senhor te der. Terceiro item, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação, do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Conclusão. Nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Desse modo, começamos a perceber os nossos limites. Começamos a perceber aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Poderíamos abrir um parêntese e dizer que vivemos o século do orgulho, o século da ostentação. E na contramão disso, nós temos que procurar ser humildes. Dessa forma, poderemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 8ª lição deste trimestre. Na revista da CPAD e na sua escola dominical você vai aprender muito mais na sua igreja local. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo,
Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que